Paz do Senhor, irmãos. Batismo, parte 2. Nós estamos estudando primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 12. Vamos ler, porém, do versículo 1 ao 4. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Aleluia! A palavra hebreu, irmãos, a palavra hebreu significa aquele que passou para lá, que atravessou para o lado de lá. E Deus só faz aliança com o hebreu. Deus só faz aliança com o hebreu. Então o batismo, entre outras coisas, é para transformar aquela pessoa que não era um hebreu para um hebreu, para que possa fazer aliança, para que possa ter aliança com Deus. Então quem não batiza nas águas pode até ser abençoado numa coisa ou na outra, só que não tem aliança com Deus, porque Deus não faz aliança com quem não passou para lá, com quem não atravessou para o lado de lá, com quem não foi batizado nas águas. E aqui nós estamos vendo que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar, que todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Porque aquela geração, irmãos, eles não foram batizados como é batizado hoje na igreja. Não foram batizados como acontece o batismo hoje nas águas na igreja, que você já sabe como acontece, que é ou por imersão ou por aspersão. Imersão mais comum que é visto é quando vai lá para o tanque batismal e a pessoa é deitada ali dentro do tanque batismal nas águas, todo o corpo dela fica dentro da água e depois é levantado com o símbolo de que morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Morreu para o mundo e nasceu de novo. A morte do velho homem e o nascimento do novo homem em Cristo. Isso é uma tipologia, um símbolo do batismo. E a aspersão é aquele batismo que molha só o rosto, molha só a cabeça e o rosto ali. E aí aquele batismo por aspersão. A grosso modo, eu estou te dizendo isso para você ficar ciente, para quando você ouvir esses termos imersão e aspersão, você saber o que é. Então não era assim que era feito, não era dessa maneira que era feito o batismo, da maneira que é feito hoje na igreja, não era levado um por um. Lá quando o povo saiu do Egito, não foi levado um por um para ser batizado nas águas, como aconteceu ali, como acontece na igreja hoje. Porém, meus irmãos, meus queridos, nós estamos vendo aqui que eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. O que é isso? É que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, lembra que Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou, toda aquela geração atravessou para o lado de lá. Não foi isso que aconteceu? Eles estavam de um lado e atravessaram o rio para o outro lado, atravessaram o mar para o outro lado. Ali houve o batismo nas águas de toda aquela geração. Todo aquele povo foi batizado nas águas, ou seja, foi batizado no mar. Foi batizado no mar, como está escrito aí no versículo 2, na nuvem e no mar. Mas aí você poderia me perguntar, mas e a nuvem? A nuvem, meus irmãos, foi o batismo. A nuvem foi o batismo da próxima geração, daqueles que foram nascendo, daqueles que nasceram no deserto. Porque aquela geração entrou, atravessou o mar, passou para o lado de lá e ali aconteceu o batismo deles, para que eles se tornassem hebreus, para que eles tivessem passado para o lado de lá. Então eles foram batizados ali
mas aquela geração deu fruto, aquela geração gerou famílias, aquela geração gerou outra geração que nasceu já no deserto e não passou pelo mar. Então essa geração, esse povo que nasceu já no deserto e que não passou pelo mar, eles foram batizados na nuvem. Isso é lindo. Eles foram batizados na nuvem. Como assim? A nuvem, eles eram levados para um local, por exemplo, a Fenda da Rocha, um exemplo. A Fenda da Rocha, e ali ficava ali várias pessoas e a nuvem descia, a nuvem do Senhor, a nuvem de Deus, ela descia e envolvia todas aquelas pessoas que estavam ali para serem batizadas. E elas eram batizadas na nuvem, porque a nuvem envolvia elas e elas eram batizadas na nuvem. Glória a Deus, porque ninguém pode ficar sem ser batizado, porque todos têm que passar a ser hebreu. Todo ser humano que quer ter aliança com Deus tem que passar a ser hebreu, ou seja, tem que passar para o lado de lá, tem que passar para o lado de lá, tem que atravessar para o lado de lá, tem que ser batizado. E aí, quem não foi naquele tempo, daquele povo que saiu do Egito, que atravessou o mar, aqueles que não atravessaram o mar para o lado de lá, não passaram para o lado de lá atravessando o mar, foram batizados na nuvem. A nuvem descia e os batizava, transformando-os em hebreus, para que eles pudessem ter aliança com Deus. Para entender essa questão de hebreu, irmão, você precisa estudar sobre Abraão. Para entender a respeito dessa questão de ser hebreu, você precisa estudar a respeito de Abraão, você precisa estudar o significado da palavra hebreu na sua raiz. Na sua raiz. Você tem que pegar um bom dicionário bíblico e pesquisar. Eu não vou te dar tudo mastigado. Já estou te dando aí muita coisa. E para quem quiser aprender, é um ótimo ponto de partida que eu estou te dando. Você tem que prosseguir. Você tem que prosseguir. Entenda que o professor te dá uma base e você deve se aprofundar. Busque, pesquise. Hoje não é tão difícil pesquisar, né, irmãos? Com a internet hoje é muito fácil. Com a internet hoje, com a internet, se você tiver dedicação, tiver verdadeiro interesse de aprender, você aprende. Só precisa tomar cuidado com a fonte, porque claro que tem na internet muito conteúdo herético, muito conteúdo ruim, muita comida podre, mas também tem muita comida boa, tem muito conteúdo de grande valor, tem muita coisa que você pode aprender e que será de ótima valia, de ótimo valor para a tua vida espiritual. Aí você vai ver no versículo 3 que eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam, no versículo 4, beberam da mesma bebida espiritual. No versículo 3, comeram do mesmo alimento espiritual. Versículo 4, beberam da mesma bebida espiritual. Entenda isso, querido. Entenda isso. Vou trazer uma questão aqui rapidamente. Primeiro foram batizados no mar ou na nuvem. Batizados no mar ou na nuvem. Passaram primeiro pelo mar ou pela nuvem. Primeiro foram batizados e depois comeram do alimento espiritual. Depois beberam da bebida espiritual. Está aí o tipo da Santa Ceia, porque na Santa Ceia nós não comemos o pão e bebemos o vinho. Então, está aí o tipo da Santa Ceia. Primeiro batiza, depois come do pão, depois bebe do vinho. Primeiro batiza, depois come do alimento espiritual, depois bebe do alimento espiritual. Quem não é batizado nas águas não pode comer o alimento espiritual e não pode beber a bebida espiritual. Esse negócio de pastor ficar servindo
Santa Ceia, para quem ainda não foi batizado, é terrível e é antibíblico, é herético. Nós ficamos por aqui, continuamos na próxima aula, no próximo áudio. Aqui é a Academia de Profetas. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.